Conexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos a mais um programa. O tema de hoje será Desafios da Logística do Brasil. E o nosso convidado é o professor da UFMG, Ricardo Silveira Martins, especialista graduado em Economia, mestrado em Economia e também doutorado em Economia. Nós tivemos esse ano uma safra recorde no Brasil, a safra 2012-2013, 183 milhões de toneladas. Isso é uma conquista extremamente importante e o Brasil apresenta o seu agronegócio com grande desenvolvimento e com grande maturidade. Podemos falar que o Brasil será propriamente o celeiro do mundo e uma das perspectivas é nós superarmos até os Estados Unidos na produção de grãos e de alimentos. Isso é uma excelente perspectiva. Ao lado desse avanço, nós temos exatamente problemas ligados à infraestrutura, transporte e logística. Essa é a razão de ser do nosso programa. Nele, nós vamos examinar os problemas principais que afetam, então, a infraestrutura, os transportes e a logística e ver também como superá-los. Professor, temos uma grande safra, mas não podemos efetivamente comemorá-la, porque o problema de logística, de transporte, de infraestrutura tem impedido que exatamente essa grande safra chegue exatamente aos países importadores, não é isso, professor? Em parte sim, né? Na verdade acho que nós temos que comemorar o sucesso da produção. O nosso produtor realmente, né, tem acreditado na produção, nosso produtor tem aumentado a produção, tem aumentado a produtividade, mas isso tem ido contra ele mesmo, né? Então, ao mesmo tempo, a gente tem que lamentar, né, que quem produz no país não encontra na infraestrutura o respaldo. A infraestrutura precisaria apenas respaldar, né, todos os esforços da produção. E a infraestrutura é assunto de governo, é papel do Estado prover a infraestrutura, né, prover os planos. E isso é algo muito preocupante, porque não é uma questão de um governo ou outro, é uma tradição nossa não prover infraestrutura dentro das nossas necessidades, e muito menos pensar na infraestrutura como um vetor do desenvolvimento. O agronegócio tem, inclusive, segurado a balança de pagamentos. Por que o governo não dá a importância a esse setor que emprega muitas pessoas, que gera renda, dólares na exportação, e é um sucesso internacional reconhecido por todos? Nós temos vários segmentos do agronegócio que são líderes mundiais, né, na produção, líderes de mercado, né? É verdade. Ao mesmo tempo, o agronegócio brasileiro tem uma peculiaridade, né, própria das condições brasileiras. Quanto mais o agronegócio se desenvolve, ele se interioriza, né? Ele vai ficando mais distante dos portos, mais distante das cidades, né? E isso implica maiores custos para movimentar os produtos e também para receber os insumos, né, que são necessários para a produção. Então, mais uma vez, é importante ressaltar esse aspecto, né? Quer dizer, quanto mais esforço o agronegócio tem para produzir, mais ele deixa um pouquinho do seu esforço, né, da sua competência, para pagar os custos logísticos que são crescentes e crescem mais do que os próprios preços, né, que o agronegócio pode receber. Poderíamos dizer que, digamos, os investimentos que estão sendo feitos nas cidades para exatamente podermos ter a Copa do Mundo e as Olimpíadas em 2016 desviaram recursos que poderiam estar sendo aplicados na modernização da infraestrutura brasileira para viabilizar exatamente a comercialização e a exportação de grãos? Eu não acredito que a gente possa fazer essa relação direta. Na verdade, nós temos um atraso de 30 anos, né? Sim. Um atraso, nós temos uma tradição de fazer os investimentos depois que os gargalos aparecem, depois que as condições
se tornam, né, totalmente constrangedoras, né? Então, eu não acredito, mesmo nas próprias cidades, a gente vê que os investimentos são acanhados perto da necessidade, né? Os investimentos aparecem e já estão defasados, né? Então, na verdade, o que a gente precisaria mesmo é ter muito mais recursos disponíveis para investir na infraestrutura das cidades, na infraestrutura das estradas, rodovias, portos, e também em outras áreas como saúde. Nós precisamos resolver essa equação e para o governo ter todo esse dinheiro ele teria que aumentar mais os impostos e isso também não é possível. Não é possível, verdade. É preciso resolver essa equação. Então, se eu entendi bem, o grande problema está na infraestrutura. Olha, eu acho que nós temos alguns problemas, mas a infraestrutura é um dos problemas já bem mapeados, né? Sim. Desde 1992, quando o Banco Mundial cunhou o termo Custo Brasil, né? Naquele momento ele chamava de Custo Brasil aquele adicional de custo que as empresas têm aqui comparativamente às empresas que produzem em outros países. Na verdade, a gente associou muito a infraestrutura, mas não é só a infraestrutura. É o nosso nível educacional dos trabalhadores, é a carga tributária, que é outro problema sério, né? Então, às vezes fica até difícil comparar, por exemplo, o que é mais problemático, a infraestrutura ou a nossa carga tributária? Não sei, mas a infraestrutura é um grande problema. Mas a infraestrutura termina acrescentando mais despesas para o produtor, porque ele eleva exatamente os custos de transporte e todos os riscos nesse país ficam na mão do produtor. Com certeza, e de forma indireta para nós também. Sim. Porque nós pagamos um seguro mais caro, um seguro dos nossos automóveis, por exemplo, porque é mais arriscado rodar nessas rodovias por onde circulam veículos, né, de maior porte que invariavelmente estão envolvidos em acidentes, principalmente em períodos de safra, onde há uma necessidade de levar a carga ao porto, na maioria das vezes é o porto destino, e retornar rapidamente para fazer nova viagem, porque muitas vezes o caminhoneiro ou o freteiro ele faz a vida dele do ano em cerca de 50 dias. Em 50 dias. Né? As rodovias que foram privatizadas e que nós pagamos pedágios, essas estão em bom estado? Ou, digamos, as rodovias estão piores exatamente na fronteira agrícola de expansão no centro-oeste e em direção ao norte? Olha, as avaliações que são feitas no Brasil são feitas de maneira, vamos dizer assim, institucional pela CNT. Né? O governo mesmo não tem um instrumento de avaliação e de divulgação dessa avaliação, né? Então, o que a gente conhece caracteriza bem a seguinte situação. As rodovias que nós temos boas são aquelas pedagiadas e privatizadas, né? Nós temos algumas outras poucas rodovias que são ainda novas, recentes, né? E nós temos as rodovias que têm a dificuldade de fazer a manutenção correta no prazo correto, né? Que é a grande maioria, ou cerca de 90% da nossa malha. Né? Perfeito. No segundo bloco, nós vamos analisar a outra modalidade, outras modalidades de transporte, como o ferroviário e também as hidrovias. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Estamos de volta. No primeiro bloco, nós analisamos os desafios da logística no Brasil, mencionando a super safra que nós tivemos e os problemas que há na infraestrutura e nos transportes e que isso termina encarecendo o produto e também reduzindo a renda do produtor, que é exatamente um herói nesse país, no sentido de conduzir um agronegócio moderno e competitivo no mundo todo. E a modalidade de transporte ferroviário, professor, quantos quilômetros nós temos, avançamos ou regredimos nesse campo, professor?
Modalidade ferroviária, eu acho que essa é realmente a modalidade que a gente precisava apostar e precisava ter apostado mais no passado, né? Nós já tivemos mais de 30 mil quilômetros de ferrovias no Brasil, regredimos para 29 mil, esse inclusive é um dado oficial, de trilhos, mas de trilhos operando, nós temos em torno de uns 21 mil. Quer dizer, é muito pouco. É muito pouco para um tamanho continental como o Brasil. Pra você ter uma ideia, a Argentina tem 34 mil quilômetros de trilho operando. Sim. Quer dizer, eles têm muito mais transporte ferroviário, a malha ferroviária deles é muito maior que a nossa, para um país muito menor. Esse estrangulamento, por exemplo, na exportação de grãos, que a Argentina também produz bastante, não existe lá, ou não existe na gravidade que existe no Brasil? Na verdade, o volume da Argentina é muito menor também, né? Você dá para programar melhor, mas na verdade você tem também o transporte de cargas da Argentina aceita outro tipo de carga também, a diversidade de cargas é maior, né? Sim. Então, o transporte ferroviário no Brasil é muito dependente da carga do agronegócio e de minério. Claro. Se a gente somar minério, produto siderúrgico, agronegócio e os seus insumos, nós estamos falando tranquilamente de 98% a 98% e meio de tudo que circula na ferrovia. A privatização das ferrovias que estão quase fazendo 20 anos, resolveu o problema ou não? Que avaliação fazer? Olha, vamos dizer assim, vamos pegar essa questão por dois lados. Primeiro, melhorou muito. Segundo, não resolveu o problema. Sim. Né? Melhorou muito por quê? Porque, de fato, a produção de cargas cresceu muito. Né? E um outro indicador da qualidade do transporte ferroviário foi muito bom também, quer dizer, caiu o número de acidentes. Né? Acontece acidente à medida que a via é mal conservada e a queda do número de acidentes foi significativa. Mas ainda não houve aquilo que se esperava de um processo, que seria o investimento no aumento da malha. Né? Por quê? Nós pecamos no nosso modelo regulatório. Né? As empresas que ficaram que participaram do processo de concessão e ficaram com as linhas, não têm estímulo, né? Para investirem no aumento da malha, porque diz o próprio modelo que após o período de 25 ou 30 anos, dependendo da malha, tudo volta para a rede ferroviária, que volta a fazer outro leilão. Sim. E na verdade, 30 anos é um período muito curto para recuperar o capital. Claro, claro. Teria que ter sido um período mais longo. E investimentos nós só temos na Norte-Sul? Em termos de investimentos novos em ferrovias? Não, nós temos investimentos na Norte-Sul, nós temos investimento na Bahia, do oeste da Bahia até a porção leste, quer dizer, chegando aos portos da Bahia. Nós temos projetos, nós temos uma ideia em Santa Catarina, de também fazer leste-oeste, né? Esse é o perfil da ferrovia também. Né? Sim. A ferrovia tende a trabalhar no sentido oeste-leste, quer dizer, levando carga para o porto. Né? Para o porto. Isso também acabou criando um certo entrave para o transporte ferroviário brasileiro, né? Porque ele não ajuda num modelo que precisa de uma modalidade de transporte para movimentar cargas para o mercado interno. Sim. Né? Se você, por exemplo, está em Curitiba e precisa do transporte ferroviário para atender um cliente, ou se você precisa do seu fornecedor de Goiânia te enviar uma carga pelo transporte ferroviário, você esquece. Sim. Quer dizer, quando for norte-sul, a linha norte-sul, você vai ter extrema dificuldade em ser atendido. Então a ferrovia tem um perfil de traçado muito definido, o que é bom para o exportador, mas não é bom para o Brasil. Para o Brasil, né? Sim. Elas foram construídas no século XIX visando basicamente exportação de café. Exportação de café, exportação de açúcar. Né? Ela foi desenvolvida dentro de uma visão exportadora. Exportadora. Né? Para e fora. Nos anos 50 o Brasil se voltou para um modelo de
reforço de uma economia voltada para o mercado interno. Aí ela já começou a ter os seus problemas. A ferrovia não atendia às necessidades de transporte do Brasil. Enquanto nos Estados Unidos ela fez integração leste e oeste, né? Aqui nós só exatamente elas ficou concentradas na proximidade do litoral para facilitar a exportação. Sim, e o pior, muitas vezes em distâncias muito curtas, sim, concorrendo diretamente com a modalidade rodoviária, que diz a lei, diz a teoria, que ela é muito mais competitiva em distâncias curtas. Então a modalidade ferroviária deixa de atuar naquilo que ela seria mais competente, que são as distâncias longas, 1000 quilômetros, ou algo parecido. Vindo agora para outra modalidade, as hidrovias, como elas têm sido usadas no Brasil? Olha, hidrovia, a gente tem que considerar o seguinte: nós temos muitos rios, mas nós não temos um potencial tão grande assim quanto se pode imaginar à primeira vista, né? Primeiro, porque nós temos rios em condições de relevo adversas, né? E uma hidrovia precisa que você tenha uma condição de navegabilidade, né? Quer dizer, uma embarcação não pode descer uma cachoeira, né? E hoje você não faz mais uma obra desse tipo, que significaria você dinamitar pedras, né? Sim. Dinamitar cachoeiras, né? Fazer toda uma... Não faz mais, né? A questão ambiental já não... A questão ambiental e ecológica é seríssima. E a outra questão é que os nossos principais rios navegáveis estão numa região que não atende o principal eixo econômico do Brasil. Claro. Estão na região norte, sim, centro-oeste, mas não aqui, né? Então, tem algum potencial, mas não tanto assim. Não tanto assim. E o nosso transporte de cabotagem? O Brasil tem uma costa imensa, né? Nós temos uma costa imensa, nós temos portos, muitos portos e bem distribuídos. Nós só não temos bons portos. Nossos problemas são a qualidade dos portos. E aí, qual é o problema dos portos, professor? Nós temos portos caros e improdutivos, né? E nós temos dificuldade para chegar nos portos. Né? Então nós temos as piores dificuldades que o embarcador tem e por isso ele foge, né, do porto. Quer dizer, se ele pudesse vender para a China, vender para a Rússia, vender para a Europa, Estados Unidos, sem usar um porto, venderia, porque é uma dor de cabeça que ele, né, poderia se livrar. Quer dizer, entrar numa região portuária, chegar no porto, é desenvolver todo um transporte numa infraestrutura precária, né? É acessar um porto com condições de entrada ruim, né? Bem ruins, né? É chegar numa área que tem condições de armazenagem que não são próprias, não estão específicas e caras, né? Você não vai encontrar lá os equipamentos adequados e quando encontra são caros, né? Então, as condições não são boas. Perfeito. Nós voltamos no terceiro bloco, analisando qual a contribuição da MP dos portos aprovada na semana passada pelo Congresso Nacional. Em que medida ela vai levar exatamente à modernização dos portos para descongestionar os negócios com o exterior de importação e de exportação do país. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos ao Interconexão Brasil. Examinamos hoje os desafios do transporte no Brasil, da logística e do transporte no Brasil. Estamos no último bloco. No segundo, nós analisamos a modalidade ferroviária e também de cabotagem. E agora entramos exatamente na análise dos portos. Que diagnóstico fazer dos nossos portos? O problema está na mão de obra, o problema está nos equipamentos? Aonde que estão exatamente os problemas? Olha, o problema está nesse conjunto, né? Nesse conjunto. Num conjunto que tem uma certa defasagem, num conjunto que
que tem um marco regulatório que, de certa forma, obriga, né, que se utilize uma tecnologia defasada, né, e, portanto, cara, né. Está também na infraestrutura dos portos, como, por exemplo, o problema de calado, né, o que não permite que navios de maior porte atraquem nos portos brasileiros. A baixa produtividade dos nossos portos fazem com que as filas se formem nas baías, e isso faz com que nós estejamos pagando aí diárias para esses navios de 25, 40, 50 mil dólares. Quem que paga isso? O produtor? O porto. O porto. A ineficiência do porto. Sim. Né? E isso vai virar taxa. Né? Por que as taxas são altas? Né? Então, de uma forma direta, nós pagamos. E há uma especialização entre os portos brasileiros ou não? Ou todo mundo exporta tudo? Não, acho que nós temos uma especialização, inclusive uma grande aposta nos portos da região norte, né? Sim. Então, nós já temos os portos, por exemplo, Rio Grande no Rio Grande do Sul e Paranaguá no Paraná, já são portos já, né, bem caracterizados como exportadores de grãos, né? Sim. O Porto de Santos é um porto que tem uma movimentação geral muito boa, é um porto preferido pelo exportador, não porque gosta de Santos, muito pelo contrário, se ele pudesse até sairia de Santos, mas é onde tem uma maior frequência de navios, que é muito importante, né? Sim. Aliás, tem muitos armadores que só tem pontos de parada em Santos, então Sim. acaba tendo que ter uma operação em Santos, né? O Porto do Rio de Janeiro, por exemplo, da capital. O Porto do Rio de Janeiro já tem uma operação mais diversificada, né? Um porto com características mais de produtos industrializados, assim como o Porto de Vitória, né? Que é um porto com alta produtividade. Mas a exportação de minério, basicamente, ou não? Vitória? Não, Vitória tem a parte de minério, a parte própria, né, que atende as mineradoras, mas tem também a parte de movimentação, inclusive experiências com veículos e tudo mais, né? E todos os portos são públicos e só há terminais privados, ou agora com a nova MP podemos ter portos privados? A área do porto é sempre pública, né, em Sim. função da localização, né, é a área de fronteira, né, de alguma Sim. maneira, né? Mas até hoje, quer dizer, até ontem ou anteontem, todos os portos eram públicos e era permitido que houvessem terminais, né, terminais privados operando dentro dos portos públicos, o que era uma grande confusão. Né? Confusão em termos de interpretação da lei. Afinal de contas, esses terminais teriam que seguir a legislação em termos, por exemplo, de contratação de mão de obra, né? Tinham que contratar mão de obra pública ou eles podiam ter uma mão de obra própria. Isso já teve problemas, já teve quebra-quebra e tudo mais, né? Agora não, parece que essa lei ela está sendo muito ousada, mas ela não foi implementada. Claro, claro. Né? Mas temos que dar um desconto ainda. Ela é muito boa no papel ainda. Mas na sua avaliação, uma medida positiva? É uma medida extremamente positiva, é um passo à frente que nós estamos dando, à medida que ela permite que não só tenhamos agora terminais privativos, mas agora portos também. Claro. Portos com a concessão de operação privada, né? Portos continuam, né, sob o regime público para concessão privada. Mas a gente precisa saber se a iniciativa privada vai ter interesse, vai confiar, né, que ela vai poder de fato operar dentro das regras normais que dê a ela a lucratividade que o setor privado espera, né, e que não vai haver contestação, que é isso que a gente está vivendo no momento hoje, né? Claro. A contestação de um porto privado operar dentro do país, é algo que ainda é contestado e por isso teve uma certa até dificuldade, né, da aprovação dessa lei, mais do que qualquer outra questão política, né? Nós estamos no finalzinho do programa e, digamos, nesses problemas todos de transporte, de infraestrutura, de portos, como pensar a logística, professor? Olha, eu acho que assim, a nossa infraestrutura, de qualquer maneira, por mais que a gente possa pensar que é um assunto que possa
causar certa depressão, mas na verdade Sim. a gente tem que enfrentar esse problema. Claro, né? claro. Nós temos 30 anos de atraso e o certo é o seguinte, nós vamos ser um país rodoviário por mais 20 ou 30 anos, porque os investimentos não começaram ainda, então nós temos a matriz de transporte muito concentrada na modalidade rodoviária. Isso não é bom. Claro. Né? Então isso é um primeiro... Nem para cidades, né? Não, de forma alguma, né? Transporte então, de automóvel não resolve o isso problema. Isso transborda para dentro das cidades, né? Sim. Isso causa o problema da mobilidade, que para as cargas vira um problema de custo, de falta de produtos no varejo, ou excesso de estoque, né? Então, para todo mundo, a gente entende o seguinte, quando a logística é ruim, as peças se acomodam de forma a aumentar os custos. Claro. Todo mundo paga mais pela logística ruim. Sim. Né? Não que vá haver um desabastecimento, mas paga mais por isso. Claro. Se torna mais oneroso. Se torna mais oneroso. E aí impede exatamente o crescimento. Professor, queria agradecer muito sua presença aqui no Interconexão Brasil, para os seus esclarecimentos. Trouxemos a você, telespectador, uma boa notícia, que foi uma safra recorde. Os problemas que nós temos, os gargalos na infraestrutura, no transporte, nos portos e na logística. E a esperança nossa é a modernização desse sistema de transporte, usando-se mais a modal ferroviária e também a modernização dos portos, que esperamos que agora com a nova MP essa modernização aconteça. E a você, telespectador, que sempre nos prestigia, nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG.